Lucas 9:23 diz assim, deixa eu soltar o cronômetro aqui. Apesar de que esse cronômetro eu tô precisando obedecê-lo um pouquinho mais. Lucas 9:23 diz assim, e dizia a todos, Jesus dizendo a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou ler novamente, Lucas 9:23, vou ler dois textos para você. Lucas 9:23, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O outro texto é Lucas 14:33. Lucas 14:33 diz assim, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos, ou não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem certeza, pessoal? Tem certeza que você quer prosseguir aqui, depois desses dois textos? Quer prosseguir na devocional de hoje? Ai, ai. Vamos lá, então. Aumenta o tempo do cronômetro, né? Para eu poder obedecer direitinho. Então, eu vou colocar aqui os dois textos, Lucas 9:23. Pega aí. Obrigado, Adriane. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cláudia, que afixou aqui os textos para vocês verem aí. Bom, eu falei com vocês, falei com vocês ontem que eu ia destacar 3 características que uma porta estreita nos exige. Então, por exemplo, eu decidi, pastor, a Bíblia diz, entrai pela porta estreita. Então, trilhar pelo caminho apertado. Eu quero trilhar. Então, se você durante essa semana, você viu que, de fato, para eu chegar a essa grandeza, não há vias fáceis. Eu preciso passar por essa porta estreita. Eu preciso trilhar o caminho apertado. São caminhos de direções opostas. São caminhos de dimensões opostas. Não tem como eu viver num caminho com a característica do outro. Eu quero viver num caminho apertado porque eu quero ser conduzido a essa grandeza de vida abundante e vida eterna. O que eu preciso fazer? 3 características entre muitas que eu poderia destacar para que um discípulo de Jesus seja identificado como discípulo e herde essa vida eterna com os céus. Primeiro, renúncia. Renúncia. Anota essa palavra aí. Renúncia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo. Quem não está disposto a renunciar tudo quanto tem, disse Jesus, não pode ser o meu discípulo. Preste atenção. Para que eu e você possamos entrar pela porta estreita, nós precisamos desfazer-se nesse processo, desvencilhar-se de muitas coisas que são verdadeiros fardos para a nossa alma. Muitos fardos para a nossa alma. Por exemplo, nessa caminhada é necessário abrir mão muitas vezes. É necessário a gente abrir mão muitas vezes de um coração que não consegue perdoar e liberar um perdão. A gente precisa estar disposto a negar-se a si mesmo. A negar a si mesmo. A renunciar até mesmo às coisas que, se necessário for renunciar tudo quanto possui, que assim seja. Então a vida com Cristo é necessário você abrir mão, às vezes, de um coração que não quer perdoar. Por quê? Porque a própria oração do Pai Nosso fala, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, não, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Ou seja, da mesma forma que eu perdoo os outros, eu clamo ao Senhor para que o Senhor me perdoe. Ou seja, se eu não perdoo a pessoa, como eu posso exigir esse perdão de Deus? Tanto que é uma ordenança em Colossenses, perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Pedro perguntou, quanto que deve ser essa quantidade de perdão? 7 vezes? Sendo que no povo judeu 3 vezes eles colocavam assim, Pedro duplicou e acrescentou mais um, para mostrar que está sendo muito generoso. Jesus falou, não só 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, porque quem cria o hábito de perdoar, cria o hábito de amar, um coração aberto para amar. Um amor de fato de amar o próximo como Cristo amou.
Ele anda por princípios, algo que a gente fala o tempo todo, e não por emoções. Então uma pessoa que deseja trilhar pelo caminho estreito, passou pela porta e disse, quero trilhar, ele tem que estar disposto a liberar perdão. As pessoas que lhe ofenderam, porque ele recebeu o perdão de uma dívida impagável. Nós recebemos o perdão de uma dívida impagável. A nossa dívida para com Deus, nada que nós faríamos nesse mundo nos possibilitaria sermos, perdoarmos e herdarmos o céu. Mas Cristo pagou a nossa dívida, uma dívida impagável, e nos dá o seu perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu desejo trilhar, eu preciso entender a linguagem da renúncia. Eu preciso entender a linguagem de negar a si mesmo. Se é necessário liberar perdão, eu vou perdoar. Eu preciso abrir mão das coisas, talvez que são imorais, passageiras, que me aprisionam longe de Cristo. Das coisas que talvez são pequenas e que me afastam de Deus, que não edificam a minha fé. Abrir mão do que for necessário para cumprir um chamado de Deus. Gente, quando eu decidi ir para o seminário, eu não estava numa posição em que, por exemplo, tô sem emprego, tô tudo favorável, eu vou para o seminário, vou formar para pastor. Não, eu tinha um chamado desde a minha conversão com 11 anos de idade, onde Jesus me chamou para o ministério. E ele confirmou isso várias vezes comigo em meus devocionais da palavra e confirmou através de pessoas. E eu prossegui, formei nos meus estudos do ensino médio, fiz cursos técnicos, fiz um curso, comecei a trabalhar, fiz um curso também dentro de uma área, comecei a trabalhar e eu comecei a trabalhar dentro da agência de Correios. Algumas pessoas lá em Valadares já até sabem, né, aí o pessoal da igreja, sobre esse testemunho. Eu comecei a trabalhar na agência e estava muito crescendo lá. Comecei como atendente, depois me tornei um supervisor de atendimento. Fui chamado pelo pessoal para poder fazer um curso dentro da área de gerência. Fiz a formação, né, da área de gerência. E quando eu estava fazendo essa formação, foi justamente o ano que antecedeu a minha ida no seminário. Eu estava no maior ápice da minha vida profissional. Até que Deus falou comigo, chegou o tempo da minha promessa se cumprir. Chegou o tempo de você ir para o seminário. O meu pai já tinha falecido. Os recursos que eu tinha no meu trabalho, eu ajudava a pagar as contas lá de casa, porque meu pai, né, era o pilar lá da minha família, era aquele que mantinha a nossa casa. Então quando meu pai faleceu, a gente trabalhava com ele e tal, ajudando no comércio, ajudando normalmente, mas quando ele faleceu a gente teve que partir, né, para poder trabalhar. Quando ele adoeceu, na verdade, trabalhar em outras lojas, empresas, e eu estava dentro dessa empresa já há 4 anos e meio no Correio, crescendo profissionalmente, crescendo financeiramente, tendo alto prestígio ali naquele ambiente. E logo depois que eu formei, fiz a formação na área de gerência, 6 meses depois, o senhor tinha falado comigo que chegou o tempo de eu ir para o seminário. Falei a questão da minha família, porque minha família dependia dos meus recursos. A minha mãe, meu irmão mais velho já estava casado, morava eu, meu irmão do meio e minha mãe. E eu e meu irmão do meio trabalhava, o Léo trabalhava numa loja de calçados, Elmo, eu trabalhava nos Correios, para a gente poder manter a nossa casa. Né? A gente dividia as despesas, o Marcelo também ajudava, a gente dividia as despesas para manter aluguel, comida, enfim, as despesas de uma família, as despesas de uma casa, porque o meu pai havia falecido. E então eu tinha 2 fatores, crescimento profissional, crescimento financeiro e uma necessidade da minha família de ter eu trabalhando para poder manter os meus recursos. Mas o Senhor falou muito fortemente no meu coração, o chamado eu já sabia, eu estava aguardando o tempo de Deus. Deus falou, chegou o tempo, meu filho, chegou o tempo. E eu procurei a minha mãe está até na live aqui, eu procurei a minha mãe quando chegou esse tempo. Falei, mãe, eu estou na ascendência lá na agência de Correios, mas chegou o tempo de Deus na minha vida, de eu abrir mão de tudo e ir para o seminário. Eu preciso fazer isso, é o que Deus me chamou, eu não me sinto capaz. Eu nunca tinha pregado, gente. Eu tinha pregado, na verdade, uma vez, quando eu tinha 18 anos de idade. Eu fui para o seminário com 23 anos de idade. Eu tinha pregado, sou, na verdade, muito tímido, mas eu era extremamente tímido.
Eu não tinha características, vamos assim dizer, por causa dessa timidez. Não era uma pessoa que ficava, eu já estava lá na igreja falando, pregando, e por isso eu fui para o seminário. Não, eu tinha um chamado muito forte no meu coração, muito forte. Deus falou, filho, eu te escolhi. E confirmou através de várias pessoas e comigo nos meus devocionais. E me falava através da palavra. E chegou esse tempo, eu falei, eu preciso ir para o seminário. E minha mãe olhou para mim e falou assim, meu filho, né, mesmo a gente sabendo, eu mesmo falei, né, sabendo que dependia do meu recurso financeiro para poder sustentar a nossa casa, mas eu sabia que chegou o tempo de Deus. Eu falei, mãe, e aí? Minha mãe falou, meu filho, quem sou eu para impedir o chamado de Deus na sua vida? Com muita sabedoria, minha mãe me deu essa palavra. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela sabedoria que Deus a deu. E eu fui então para o seminário. Recebi lá o meu salário daquele mês para ajudar no aluguel. Lá no seminário a gente vive pela fé, não tem recursos financeiros, pelo contrário, você paga, né, para estudar, para comer e etc, como uma faculdade mesmo, que as pessoas às vezes têm que mudar e fazer. E um testemunho que eu quero dar para você sobre abrir mão, sobre renunciar a algo para viver aquilo que é de Deus. Foi então que nesse chamado, Deus por sua graça e misericórdia, no primeiro mês que eu estava lá, eu fui ter um galpão nesse seminário. O seminário que eu estudei foi um seminário presbiteriano renovado na cidade de Cianorte, no Paraná. Morei lá 4 anos, me formei lá. E nesse primeiro mês eu fui para um galpão que tem nesse seminário, todos os dias à noite, depois que encerrava todas as atividades, por volta de 10h30, 11 horas da noite, eu comecei a orar ao Senhor, falar, Senhor, eu sei que a promessa do Senhor para minha vida é eu poder me entregar inteiramente ao teu chamado. E o Senhor também me prometeu que iria sustentar a minha família. E aquilo, gente, eu comecei a orar ao Senhor, buscar ao Senhor, fiz aquele propósito de um mês ali, logo no primeiro mês que eu cheguei no seminário, porque eu fiquei preocupado com a minha família, porque tinha o aluguel, tinha a conta de luz, eu recebi o salário que eu recebi eu dei lá para minha casa, eu ia precisar de recursos para me manter no seminário, a igreja ia me ajudar com uma parte, mas a outra parte eu tinha que providenciar. Então é um ato realmente de abrir mão de tudo, de segurança, para poder dar um passo daquilo que é chamado de Deus na vida. E aí, para fechar aqui o testemunho, para não delongar, no dia em que eu... no outro mês, por exemplo, eu fui no mês de fevereiro, eu trabalhei até janeiro, no mês de fevereiro eu fiz essa oração, então no mês de março eu tinha que dar lá o dinheiro, né, para pagar o aluguel. No início daquele mês, nenhuma das ligações com a minha mãe me traz a seguinte notícia dizendo, filho, sabe aquela aposentadoria do seu pai, que se não me falha a memória tinha quase 4 anos, que estava travada, que eles não liberavam por uma série de fatores? Nesse mês saiu. Olha só, gente, nesse mês saiu. No mês em que eu iria receber o meu salário, mas não recebi porque eu já estava estudando no seminário, e eu deveria dar esse dinheiro lá para casa, a aposentadoria do meu pai, saiu justamente naquele mês. Era a aposentadoria de um salário mínimo, ou seja, até mais do que o que eu entregava lá para casa para pagar as dívidas. Então, eu estou compartilhando com vocês uma experiência pessoal sobre o quanto a renúncia por Cristo é um grande desafio, é uma porta estreita, é um caminho apertado, mas que conduz à vida, à plenitude. E por causa daquele passo que eu dei lá há alguns anos atrás, com 23 anos de idade, alguns anos atrás, há mais de 13, eu tô com 39 anos, né? Não pareço não, né? Tô parecendo o quê? Uns 60, né? Tô brincando. Mas há alguns anos atrás, o passo que eu dei me possibilitou hoje viver o que eu vivo. De alguma forma estar aqui conectado com você, podendo compartilhar do amor de Deus, por uma decisão. Então eu quero deixar essa palavra aqui, acabou que eu mergulhei um pouco mais aqui no testemunho, mas espero que isso faça sentido para você, que talvez tem pessoas aqui que Deus está te chamando para algo específico, e você está um tanto quanto temeroso e você se conectou nessa live. Talvez é um chamado e você está sendo como um Jonas. Lembra do texto de Jonas? Jonas tentando, Deus mandando ele para um lado, ele vai para o outro. Mas Deus está te afunilando. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me sentia como num funil de Deus. Num funil. Falei, gente, ou eu faço isso ou eu faço isso.
Eu preciso viver esse chamado e eu não me arrependo. Gente, o tempo que eu fiquei no seminário, o tempo que eu fiquei, não me faltou absolutamente nada. Pessoas que eu menos imaginava, eu nunca não falava nada, Deus mandava tudo que eu precisava, sem eu falar nada com ninguém, que é algo que eu faço. Eu apenas aguardo a ação de Deus, e Deus aguardo no que tange a exercitar a fé, e Deus faz. Então eu quero dizer para você, talvez você tenha um chamado de Deus aí, queimando o seu coração. Deus não te colocou nessa live aqui, nesses momentos agora por acaso. Ele está ativando e trazendo à sua memória as promessas que Ele te fez. O tempo não pode apagar as promessas. As decepções, talvez que a igreja, que pessoas, que líderes geraram no seu coração, não tem poder de apagar as promessas. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo Ele prometido não fará, tendo Ele falado não cumprirá? Ele é o Deus que nos sustenta. Por isso que é maravilhoso servir a Cristo. É uma porta estreita, mas amplamente satisfatória. É um caminho apertado, mas amplamente abundante. Até uma redundância, né? Porque o abundante é amplo. Mas tudo isso para dizer para você que o desafio da renúncia se apresenta, mas o cuidado de Deus com a nossa vida é inegável. É inegável. Então eu gostaria que você entendesse, olha o que o texto de Lucas 14:33 diz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. O que esse texto nos fala de renunciar tudo a quanto tem para ser discípulo de Jesus, passar pela porta estreita, trilhar pelo caminho apertado? A gente precisa estar disposto a abrir mão de tudo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Tudo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Quem deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, de fato, é Cristo. E a pergunta que eu quero fazer é, o que de fato está ocupando o primeiro lugar na sua vida? Será que é Cristo? Um discípulo de Jesus. O texto está dizendo, gente, Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, tem que estar disposto, mesmo que Ele não te exija isso. Mesmo que você não tenha, eu não estou falando aqui que você vou ter que vender tudo que eu tenho, não tem nada a ver. O que eu estou compartilhando, meu testemunho, é um chamado de tempo integral que Deus me chamou. É só um exemplo. Mas a vida com Cristo, eu preciso estar disposto a renunciar tudo quanto tem. Renunciar um coração cheio de rancor. Renunciar relacionamentos de namoro que não estão agradando a Deus. Renunciar práticas que me afastam de Deus. Renunciar prazeres pecaminosos que me distanciam do propósito de Deus. Interesses, ambições. William Hendricks, um grande escritor, comentarista bíblico, ele diz assim, o que Jesus pede é uma devoção de todo o coração. Gente, o que eu estou falando aqui é retratar do primeiro grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Ou seja, essa entrega completa, o que Jesus pede de nós é uma devoção de todo o coração. É uma lealdade a toda prova, William Hendricks diz. É uma negação completa, se necessário for, de si mesmo, do seu tempo, do seu dinheiro, das possessões, dos talentos. A disposição é colocar a minha vida à disposição de Cristo. Deixa eu ler aqui um pouquinho aqui, o pessoal colocando aqui, ó. Vou pôr esse texto que eu mencionei aqui, ó. O Tom colocou. Olha, o Tom colocou, quando você serve ao Senhor com temor, Ele providencia tudo. Exatamente. A Andréia colocou, Deus me chamou e eu estou vivendo o chamado dele e Ele tem falado comigo através dessas lives. Amém. Que bom. Amém. Que legal. Que bom que está fazendo sentido para vocês aqui. Querido, eu quero... Olha, Thaís colocou uma frase aqui bem legal, ó. Deus não quer muito de você, Ele quer tudo de você. Ou Deus não quer muito de ti, quer tudo de ti.
Agora, para a gente poder caminhar para o encerramento, lembra do texto que eu disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Anote esse texto aqui, quem puder colocar esse texto para mim aqui, ó. Se alguém, Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu vou finalizar citando sobre esse texto aqui. Tremendo esse devocional de hoje. Gratidão, pastor, por tantos ensinamentos. Tenho aprendido muito. Amém. Glória a Deus, Elizabeth. Que bênção. Que bênção. Que bênção. Deixa eu só colocar aqui. As pessoas colocando aqui: eu abro mão dos meus planos para viver os planos de Deus. Sabe uma música? Eu vou mandar para vocês uma música que eu carrego na minha vida. Para minha vida. A minha ida para o seminário, cada vez que eu fazia as minhas escalas de férias, tinha que voltar para o seminário, as decisões que eu tomei, eu sempre trazia aquela música, se não me falha a memória, é do Ministério Trazendo a Arca, Ministério Nova Iguaçu, Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, aquela música que diz: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Eu vou colocar no finalzinho da live para a gente poder ouvir. Nós já estamos encerrando. Deixa eu pegar aqui um dos textos aqui. Vamos pegar aqui, deixa eu ver uma das pessoas que colocaram. Obrigado, Laura. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá, pra gente finalizar. Me lembra de colocar essa música pra gente finalizar. Eu ouço essa música, eu sempre me emociono. É uma música não muito nova, vamos assim dizer, mas é linda, linda, linda. Olha esse texto pra gente finalizar. Sobre a caminhada com Cristo. Tá vendo aí? Eu coloquei na tela. Quero agradecer aí a Laure e a Claudineia, que escreveu. Muitas pessoas escreveram aqui e eu acabei selecionando aqui a que foi aparecendo para mim. Quais são as 3 características, pastor? O senhor falou só da renúncia. Pois então, eu sempre, às vezes, faço essas coisas. Eu falo de uma e garro em uma e o tempo vai. Mas se você quiser anotar as outras 2, é fé e perseverança. Renúncia, fé e perseverança. Mas eu tô na renúncia aqui ainda. Mas a fé e perseverança, qualquer coisa a gente conversa depois. Mas vamos lá. Só explicar esse texto aqui, gente. É toque no altar, é desse CD. Se alguém quer vir após mim, olha só. Olha o que um discípulo, as atitudes de um discípulo de Jesus que anda no caminho estreito. Se alguém quer vir após mim, leia essa frase. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quer, primeiro, pega essa frase aqui, ó. Se alguém quer. O texto diz: se alguém quer vir. Ou seja, a decisão de seguir a Jesus é pessoal e intransferível. Se alguém quer, a decisão é pessoal. Você não consegue, eu não consigo decidir por você, você não consegue decidir pelo seu filho decidir. A decisão é pessoal. Se alguém quer, é pessoal e intransferível. Você precisa tomar essa decisão sozinho. Eu aprendo nesse texto isso. Você e eu, na caminhada com Cristo, precisamos tomar essa decisão sozinhos. Ouvindo, refletindo, lembra da reflexão consciente e decidindo. Eu quero. Então, se alguém quer, eu aprendo que a decisão de seguir a Jesus é pessoal e aprendo que seguir a Jesus também é opcional, não é obrigatório. Preste atenção. Não é que você está aqui na live, que você acompanha, que a pessoa vai colocar Jesus, como diz a expressão bem estranha, né? Goela abaixo de uma pessoa. Não. A decisão, seguir a Cristo é opcional, não é obrigatório, não. É se alguém quer. Ninguém força ninguém a se tornar cristão. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tantas vezes, tantas pessoas no passado queriam forçar os outros, a pessoa a se converter, a pessoa a seguir a Cristo. Não, é uma decisão pessoal. A pessoa tem que ser inteligente, fazer uma reflexão consciente. Qual é o destino que eu quero ter? Porque não é uma viseira, gente. Muita gente acha que o cristianismo a fé, mas que é que o pessoal fala? É como se fosse o ópio do povo, cegueira. Não. As maiores universidades, meu irmão, que tem no mundo foram criadas pelos cristãos. Harvard e tantas outras que eu poderia citar aqui para você. Os movimentos de direitos, os movimentos de causas sociais nobríssimas.
não é uma decisão pra gente... a pessoa não consegue analisar os fatos e então ela acaba seguindo a Cristo. Não, é ao contrário. Se alguém quer uma decisão pessoal, transferível, e é opcional. É para quem faz reflexão consciente. Quem vive no mundo hedonismo vai viver a vida desenfreada. Agora, quem faz a reflexão... O que você quer no seu futuro? É por Cristo? Você quer o céu? O que você quer? Vida abundante? É o que você quer. E aí, aquilo que você de fato deseja é viver uma vida de paz, nos princípios da palavra, ter relacionamentos saudáveis e tantas outras entregas que só com Cristo a gente tem, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu quero vida com abundância? Eu preciso... Aí é uma opção, você vai olhar e eu quero andar com Cristo. Mackenzie, o pessoal está lembrando aqui de grandes universidades. Então, agora... Andar com Cristo, preste atenção, é opcional, mas não é opcional segui-lo sem a cruz. Pegou? Andar com Cristo é opcional, ninguém vai te forçar. Mas segui-lo não é opcional, segui-lo sem cruz, sem renúncia, sem abnegação. Se alguém quer decisão pessoal, intransferível, e é uma opção também seguir a Cristo, é opcional, não obrigatório. É para quem reflete conscientemente. É para quem é inteligente e uma mente também ministrada pelo Espírito Santo, porque o homem por si só não vai desejar isso. Agora o texto diz, se alguém quer vir após mim, ou seja, um discípulo é aquele que segue, que vai atrás do mestre. Eu decidi seguir a Cristo. Agora o que eu vou ter? Eu quero ter a poeira dos pés do mestre sobre os meus pés. Se eu decidir seguir a Cristo, não é blá 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 de que eu sirvo a Cristo, de que eu sou cristão, de que eu creio. Não, é viver Cristo, é andar como ele andou. Quem vai vir após ele, Jesus está aqui, você está na cola, seguindo os passos dele, falando como ele fala, agindo como ele age, reagindo como ele reagiu, motivações conforme ele nos instrui, como ele tinha. O discípulo tem a poeira dos pés do mestre sobre seus pés, de tão próximo do mestre que ele tem. Eles olham para Pedro, quando Pedro está naquele momento em que ele estava negando a Jesus, mas ele parecia tanto com Jesus que as pessoas só olhavam para ele, mesmo ele não falando nada. Você parece com um deles. A sua fala denuncia, porque andava tão perto de Jesus que as pessoas viam Cristo na vida dele. Tá pegando aí? Após mim, então, seguir a Cristo é reconhecer Jesus como Senhor em todas as áreas da nossa vida. É trilhar os seus passos. Terceiro, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Lembrando que renúncia significa negar a nós certos prazeres, né, certas vontades, e abnegação, que é negar a si mesmo, é uma completa submissão a Cristo. É negar a mim mesmo, ou seja, não é a minha vontade que eu quero que prevaleça. O que quero que prevaleça na minha vida é a vontade de Deus, é ser como Jesus. Você lembra Jesus no Getsemane, que estava próximo, nas proximidades de encarar a cruz? Qual que é a oração que ele faz? Pai, qual que é a oração que ele faz? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então não é o que eu quero. Quando eu decido seguir a Cristo, que é uma decisão opcional, que é uma decisão pessoal, que é uma decisão intransferível, eu decido andar nos passos dele e estar disposto a negar a mim mesmo, a ter uma completa submissão a Cristo, abrir mão das minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Olha o que o reverendo Hernandes diz sobre esse texto. Negar a si mesmo é abrir mão da sua vontade pessoal e sujeitar-se totalmente à vontade de Deus. Negar a si mesmo é renunciar à sua justiça pessoal, suas opiniões contrárias à Bíblia e à sua amizade com o mundo. Ou seja, eu penso, eu acho isso. Para mim não é o que eu acho. Para mim é o que a Bíblia diz. Quem segue a Cristo está disposto a negar-se a si mesmo. Completo senhorio, completa submissão ao senhorio de Cristo. Tome a sua cruz. Estou finalizando, gente. Tome a sua cruz. Se alguém quer, após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Lembrando que cruz, gente, não é uma fraqueza física que a gente tem. Tem gente que fala assim, fulano é minha cruz. Não é isso. O meu patrão é minha cruz, né? O meu marido, minha esposa é minha cruz.
né? Aquele fulano é minha cruz. Não, isso não é cruz. Falar da cruz, o sentido bíblico, é a nossa disposição para morrer para nós mesmos e viver para Ele. Cruz é símbolo da morte do velho homem, da morte pelos nossos pecados. É considerar-me morto para o pecado, é considerar-me morto. E essa renúncia, esse tomar a cruz, é uma exigência necessária para ser discípulo de Jesus. Um morto para os prazeres da carne. Isso é cruz, não é o menino aquele menino que está te espiziando, seu patrão, fulano e etc. Isso aí são inimigos, pessoas que vão te perseguir. Agora a cruz é justamente a disposição de morrer para nós mesmos. E finalizo dizendo: e siga-me. Já deu o nosso tempo, finalizou o nosso tempo, nem sei quanto tempo já finalizou. Siga-me. Siga-me. Ou seja, após eu renunciar à vontade, tomar a minha cruz, o discípulo ele olha para Jesus e o segue. É viver como Cristo viveu. Seguir a Cristo, passar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, desfrutar da vida eterna e de vida abundante nessa terra, é andar como Ele andou. É andar como Ele andou. É andar em intimidade com Cristo que te criou. Qual é a sua decisão hoje? 3 características que eu falei: renúncia, que eu encerrei sobre a análise desse versículo. Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quando eu entro na caminhada com Cristo, por que isso me exige fé? Porque passar pela porta estreita me exige fé? Porque eu creio que de fato eu vou herdar o céu. Eu não estou vendo, mas eu creio. É crer que as palavras de Jesus não passarão. É crer que Ele estará comigo todos os dias, quando eu estiver nessa porta estreita, no apertado caminho, precisando de abrir mão de muitas coisas. Eu sei que Ele vai estar comigo, me dando força. O justo vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E por fim, perseverança. As 3 características que eu fiquei de falar, estou falando. Renúncia, fé, ou seja, quem trilha pelo caminho tem que ter fé, acreditar que Deus de fato vai sustentá-lo, vai lhe entregar a vida eterna, porque a palavra de Deus se cumpre na íntegra. E perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque, gente, no caminho apertado vai ter momento em que a vontade de desistir vai bater a porta do nosso coração. Mas a perseverança em Cristo é o que vai manter a nossa vida firmada nele, perseverar até o fim. O diabo vai se levantou contra Jesus no deserto, querendo paralisá-lo, já Jesus no início do ministério. Elias, no momento de grande ápice ministerial, passou por um momento de desânimo, querendo interromper a caminhada antes do tempo. Sendo que Deus, olha, não, existe mais 7.000 pessoas que não se dobraram, vão lá, come esse pão, bebe essa água e continua caminhando, porque tem muita coisa ainda para fazer. E às vezes você está desanimado por algo que aconteceu. Eu estou caminhando com Cristo, é luta mesmo, irmão. No mundo nós teremos aflições. O justo passa por muitas lutas, mas o Senhor de todas o livra. Eu gostaria de orar por você nessa manhã. Eu não sei qual é a sua decisão depois dessa semana em que a gente mergulhou nessa reflexão consciente, onde as decisões precisam ser tomadas, e o fato de eu não decidir, eu já estou decidindo. Eu estou decidindo não decidir. Que decisão que você vai tomar hoje? É opcional, não é nada obrigatório, não tem nada a ver com religião, tem a ver com Cristo, tem a ver com vida eterna, tem a ver com a nossa vida abundante nessa terra, tem a ver com plenitude, tem a ver com libertação, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem a ver com qualidade de relacionamentos. Tem a ver com honrar com aquele que me criou e viver por meio dele e para ele. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Enquanto você coloca aí a sua decisão, eu vou orar, deixa eu ver se eu encontro a música que eu falei para vocês, para a gente poder encerrar com essa canção. Acho que é essa aqui, ó.
Deixa eu postar só uma música aqui que eu quero orar por você. Encontrei a música aqui, pessoal. Eu vou orar por você. O pessoal tá colocando aqui, ó. Eu decido seguir a Cristo. Amém, pessoal. Siga com minha cruz. Amém. Jesus vai nos amparar, vai nos sustentar. Amém. Todos, desde que lhe conheci, minha atitude mudou. Acordar cedo e aprender cada dia mais. Continuar com Cristo. Qual caminho você quer seguir? Amém. Vou colocar a música que é a minha música. E nós vamos orar juntos. Eu abro mão da minha própria vida por ti, Senhor. Logo, eu já vou encerrar, tá, gente? Vamos lá. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Vou colocar o final dessa canção pra gente poder encerrar, ó. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que Deus está alinhando o seu coração para uma decisão por Ele ou pelo chamado dEle. Deus está alinhando corações aqui por uma decisão por Ele e pelo chamado dEle. Abro mão dos meus sonhos e das minhas vontades. A salvação é pela graça, mas o preço é altíssimo. O preço é altíssimo. Vamos orar. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor tome cada coração. Que chamados sejam ativados nessa manhã, Deus. Que chamados sejam ativados nessa manhã. Essa é a minha oração como a de Pedro, ó. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não consigo ver a minha vida sem Jesus. Não existe Bruno sem Cristo. Pai, nós entregamos essa semana nas Tuas mãos, cada aprendizado, cada conhecimento. Queremos Te agradecer, ó Pai, ó Deus, por cada coração que o Senhor, ó Deus, nessa manhã está inclinando, ó Deus, a tomar uma decisão por Ti ou uma decisão pelo chamado do Senhor.
Que, ó Deus, esses ensinamentos, esses princípios, ó Deus, venham fazer sentido, ó Deus, para cada coração e aplicados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, em cada uma dessas vidas. Nos dê um final de semana, ó Deus, de experiências contigo, abençoado pelo Senhor, Pai. Livra-nos de todo mal e enche-nos do Teu Espírito Santo. Pai, eu agradeço, ó Deus, por mais essa semana que o Senhor nos concedeu, declarando o final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém.